Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h34. Zakir Hussain na flauta indiana Blonsari e Rakesh Aurazia tocando tabla. Coisa meditativa. Boa tarde, César Francisco Saqueto. Tudo bem, né, mãe? Boa tarde. Boa tarde, César Saqueto. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo. Boa tarde, Paulo Viceve. Boa tarde, Paulo Marinho. Boa tarde, ouvinte da Rádio Estadão, aquele que não apenas quer saber, ele fica sabendo. Exatamente. Ô, Neumann, a Lava Jato voltou das férias com tudo, hein? De nada adiantou o Ike Batista dar uma de João sem braço e ir a Curitiba revelar tudo o que a força-tarefa da Lava Jato já sabia. Ele foi pilhado, pego com a boca na botija e a mão no buraco do tatu, do mesmo jeito. Não foi preso porque estava fora. Mera coincidência, César Saqueto. É verdade. A essas alturas, Polícia Federal, Ministério Público Federal e o juiz Marcelo Bretas desconfiam que não, né? O nome de Ike Batista está, César Saqueto, entre os foragidos procurados pela Interpol. Olha só. O que eu não ouvi ainda, eu já ouvi muita coisa aí no noticiário da TV, na rádio, em todo canto, mas eu não ouvi ainda o seguinte. Ike Batista, em 2008, foi alvo da Operação Midas. Midas era aquele rei da antiguidade que transformava nosso material orgânico, aquilo que a gente expele pelos intestinos, em ouro. As empresas de Ike, em 2008, eram acusadas, ou seja, há 9 anos. 9 anos. Eram acusadas de fraude em licitações. As empresas e a casa de Ike foram alvos de busca e apreensão. E como agora, onde estava o Ike? Nos Estados Unidos. Hoje? Não. Onde estava o Ike na época? Não era no Brasil. Não era. Foi publicado na época que a Operação Midas foi vazada, que a Polícia Federal iria investigar esse vazamento. Você, por acaso, nos últimos dias ouviu falar de alguma notícia sobre esse vazamento, dessa fuga de Ike Batista? Não. E você sabe de algum agente ou delegado da Polícia Federal que foi punido porque contou para o Ike que ele ia ser preso e ele fugiu? Não. A Operação Midas não deu em nada. Isso aqui. Assim como a Castelo de Areia, lembra da Castelo de Areia contra Camargo Rio? Um dia desse mesmo eu falei nela. O que é que a Operação Midas tem a ver com a Operação Castelo de Areia? O que, Neumann? O advogado de Ike era o mesmo que blindou Camargo Corrêa no Castelo de Areia. Quem era? O Fernando Martins? Márcio Tomás Bastos. Ex-ministro da Justiça. Que quando era ministro esqueceu de tirar o chapéu de criminalista e blindou o Lula. Ô, Saqueto, eu quero lhe dizer que eu tenho dito desde sempre que a Lava Jato só teve sucesso porque o Márcio Tomás Bastos morreu. Porque a Castelo de Areia era uma Lava Jato e morreu no Superior Tribunal de Justiça com aval do Supremo Tribunal Federal, que vive alisando pelo de criminoso e de ladrão. Olha, eu aqui critiquei violentamente o Zé Eduardo Martins Cardoso, mas eu tenho que reconhecer que quando o Zé Eduardo era ministro de Justiça de Dilma, pediu demissão porque não aguentou a pressão dos petistas que exigiam que ele blindasse o governo da Lava Jato. E o Márcio Tomás Bastos blindou o Lula e blindaria a Dilma se ele tivesse vivo. Os procuradores e os juízes, que são bambas e tal, mas deixaram esses elefantes passarem por um buraco de agulha. Estavam atrás de promoções que eram oferecidas pelo ministro Tomás Bastos. Essas operações Midas e Castelo de Areia, se tivessem sido apuradas como deveriam ser, com todos atuando dentro de suas funções, não teria havido essa metástase que estamos vivendo agora com a Lava Jato. Meu amigo César Saqueto, eu quero lhe dizer que eu acabo de ler, César Saqueto, ninguém me contou, eu acabo de ler uma notícia no blog do Fausto Macedo, que a Polícia Federal suspeita que o empresário Ike Batista, o alvo da Operação Eficiência,
pode ter saído do Brasil usando um passaporte alemão. A informação foi dada pelo delegado Tássio Mudzi. Quase que era Tácito, né? Tácito é o cara que não fala, né? Ô, Saqueto, você pode me explicar como é que a Polícia Federal tem a cara dura de dar uma informação dessas? Um cara dessa importância, com a prisão decretada, deixa o país e a Polícia Federal não é, até agora, desde 6 horas que ele está sendo procurado, e até agora ninguém soube dizer para onde ele embarcou, em que avião ele embarcou e o passaporte que ele usou. Essa hipótese do passaporte alemão foi levantada pelo Roberto Godoy aqui no Conexão, porque o Roberto, que é bem informado, sabe que a mãe dele era alemã e ele é cidadão alemão. E sabe também que ele não tem curso superior, portanto, se ele cair na cadeia, ele vai para Jericinó, onde o Sérgio Cabral está lá choramingando, contando pitangas, entendeu? Porque ele não tem direito à cela e ele prefere ir para a Alemanha, porque na Alemanha não tem extradição para o Brasil, de cidadão alemão, e ele é cidadão alemão, tem dupla cidadania. A Polícia Federal não sabe de nada, não houve a raio do Estadão. Isso vai de encontro à imagem de lisura e competência dos agentes federais, vai contra. Essa lisura e essa competência, essa imagem está em alta com a participação da Polícia Federal na Lava Jato. E mais uma vez, não se compromete com suspeitas de vazamento, desatenção, desorientação. A última foi do Guido Mantega. Tá aí, lembra o Guido Mantega? A mulher foi fazer um exame no hospital e aí o Brasil chorou porque a Polícia Federal foi prender o Guido Mantega no hospital onde a mulher estava sendo operada de câncer. Saqueto, a coisa é brava. Saqueto, e o buraco é mais embaixo. Nem naquele buraco feito em areia lá na praia de Búzios, não, viu? Muito bem. Ô, Neumann, me diga uma coisa. Não estaria faltando alguém aí em Nuremberg? Esse zagueiro é danado. Ele leu. Faltava alguém em Nuremberg, de Davi Narcio, repórter do Cruzeiro, a respeito do chefe de polícia de Vargas e depois importante e impoluto senador, Filinto Miller, do PSD, lá de Mato Grosso. Saqueto, na extensiva cobertura dos meios de comunicação, hoje eu ouvi de tudo um pouco. Houve quem falasse de Eliezer Batista. Sabe quem que é Eliezer Batista? Eliezer Batista? Não sabe? Eliezer Batista é o pai do Eike Batista. Eliezer serviu o governo João Goulart e por isso foi exilado na ditadura. Mas depois de voltar ao Brasil, do exílio, tornou-se o big shot da mineração nacional na ditadura, presidindo a Vale do Rio Doce, estatal, no governo de João Figueiredo. Comenta-se muito, há muito tempo, já ouço falar nisso, desde o tempo em que o Flamengo ainda era campeão e não suspeito, né, porque o Flávio Godinho, diretor de futebol do Flamengo, é companheiro de aventura do Eike Batista. Bem que o Boni me avisou sobre essa turma que assumiu a direção do Flamengo. Não tem fluxo e cheiro ali, não. De qualquer maneira, não é uma noticiário esportivo, isso aí você vai tratar daqui a pouco, às 6 horas, com o Lula Quartarolo e a Marília Ruiz. A verdade é que contava-se na época, né, no tempo que você ainda morava em Itaquera, que o Eike se aventurou primeiro na mineração, foi a primeira picaretagem que ele fez, por haver dado do pai um mapa do subsolo brasileiro que ele teve como presidente da Vale do Rio Doce estatal na época da ditadura. Não sei se isso é verdadeiro, tem uma cara de conspiração, de mito. O fato é que Eliezer não tem nada a ver com os motivos da decretação da prisão do filho. Ô Saqueto, você já ouviu falar que cobraram alguma coisa do pai do Vacari? Não. Do pai do Zé Disseu? Não. Do pai do Lula? Não. Hein, Saqueto? Não. Ô Saqueto... hoje não ouvi falar. Ô Saqueto, acontece o seguinte, Saqueto. Eu falei aqui no Lula, eu vou ser obrigado a falar com você. Ô Saqueto, o Eliezer Batista não tem nada a ver, mas o Lula tem. Agora não ouvi ninguém falar no Lula. Um daqueles 9 dedinhos curtos e gorduchos do Lula é que o escolheu como campeão nacional, ao lado de açougueiros de Anápolis, empreiteiros da Bahia e usineiros do Mato Grosso. Os caras falam no Eliezer e não falam no Lula, nem na Dilma. Eu vou chegar na Dilma. Com a mesma ligeireza com que aderiu à falácia da política de promoção do capitalismo brasileiro no exterior, tendo como base o sucesso de vários indicados por Lula, os tais dos campeões nacionais, Joesley Batista, que não é parente do Eike, Marcelo Odebrecht, Luiz Carlos Bunlai e por aí afora, né? Pois é, a esquerdinha,
meu caro Saqueto, populista, nacionalista e desenvolvimentista, engoliu essa grossa mentira com gosto. Era o Lula, era política industrial socialista. Nunca se tratou disso, Saqueto. Era apenas e simplesmente roubo, furto, a maior corrupção da história da humanidade, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E agora os canalhas estão dizendo que é coisa do imperialismo por causa do pré-sal. Transferência de dinheiro público para bolsos privados de heróis nacionais que deveriam estar na privada. Políticos, governistas e da oposição, burocratas do capitalismo estatal e picaretas da dimensão até então desconhecido no Brasil, do Ike Batista. O Ike Batista não é aquele cara que vendia bonde, não, pro mineiro. Ike Batista vendeu ação de uma empresa petroleira no mundo inteiro sem tirar uma gota de petróleo do chão, rapaz. É craque. Vem de antes de Lula. Figurou entre os 10 mais ricos do mundo na Forbes, quando ainda não produzia nada de nada. Mas Lula e Dilma investiram nele quando o capitalismo internacional já tinha precificado, como diz aqui a Silva no Conexão, a ganância iludida dos ditos investidores internacionais que caíram no conto dos lançamentos espetaculares de ações de pastel de vento, de empreiteiras, mineradoras e outros negócios não da China, do X, negócios do X, né? Roubo puro, picaretagem do filhinho do papai. Não precisava ter um desconfiômetro mais refinado, ô Saqueto, para perceber que a casa dele estava caindo quando o Lula o fez campeão sem nunca ter sequer disputado um jogo. Ô Saqueto, eu quero agora aqui, se você me permite, Claro. citar a Dilma Rousseff. Eu vou ler, Saqueto. O que tem a Janete? A Janete não era Janete ainda no dia 27 de abril de 2012, quando Sérgio Torres, Glauber Gonçalves, enviados especiais do Estadão, a São João da Barra, no Rio de Janeiro, aquela que tem um cunhaque de Alcatrão, e eles relataram o seguinte: olha, presta atenção, meu caro ouvinte da PAN, da Estadão, desculpe, Saqueto. Desculpe, ouvinte da Estadão, aquele que quer saber de tudo. Olha, o Estadão registrou naquele dia o seguinte: o mega empresário Ike Batista é o orgulho do Brasil. Declarou ontem, em São João da Barra, a presidente Dilma Rousseff, que defendeu a realização de parcerias entre a Petrobras e a petroleira nacional OGX, uma das subsidiárias do grupo EBX. Está gostando da notícia, Saqueto? Sim, é. Controlado pelo homem tido internacionalmente como o mais rico brasileiro do momento. Dilma visitou no fim da tarde e início da noite as obras do Porto de Açu, no litoral de São João da Barra, município litorâneo do norte do estado do Rio, quando pronto, segundo discursou Ike, a área será o maior conglomerado portuário industrial da América Latina. Após a fala do empresário a funcionários e autoridades, Dilma teceu elogios a Ike durante 15 minutos, Saqueto, e não abordou assuntos relacionados a questões políticas. Saqueto, eu não sei imitar Dilma, mas vou citá-la entre aspas aqui, tá? O Ike é nosso padrão, nossa expectativa e orgulho do Brasil, afirmou a presidente, para quem o empresário tem capacidade de trabalho, busca as melhores práticas, Saqueto. Quer tecnologia de última geração, tecnologia do roubo, né, Saqueto? Percebe os interesses do país e merece o nosso respeito. Para Dilma, não há e não pode haver concorrência no nosso espírito entre duas grandes empresas, como é o caso da Petrobras e da OGX. Saqueto, vou citar mais. Você aguenta? Eu vou tentar, mas é Aguenta? difícil. É difícil, vamos lá. Eu tô achando estranho aqui que ela falou Coisa, português, dá pra gente entender e tudo, né? Pra elogiar ela era boa, né? Ambas se situam em patamares diversos, mas agora ambas podem ganhar muito com uma parceria. Estou certa que a OGX tem uma grande contribuição a dar na exploração de petróleo e no que se refere a obter tecnologia da última geração, discursou. Ainda bem que os investidores internacionais já não prestavam atenção nas porcarias que a Dilma dizia, né, Saqueto? Você acha que ela se arrependeu do que disse hoje, Neumann? Não, Saqueto, tu tá brincando, né, Saqueto? Saqueto, você sabe onde é que tá a Dilma? Onde? Saqueto, a Dilma está num lugar que eu gostaria muito de estar lá hoje. Sevilha, Andaluzia, Espanha. Que bacana, hein? Da rodearia, do livro do João Cabral de Melo Neto, Sevilha Andando. Agora, Saqueto, eu vou me permitir também não comentar, eu vou me permitir ler. Permita-me ler. Fica à vontade. O site 247. O site 247 está nas telas.
Você sabe o que é 247, né? Sim. É o artigo do, como é que chama? Do peculato, né? Uhum. É picaretagem. Tudo coisa que a Dilma, o Lula e o Ike entendem. A senhora Fátima Miranda, blogueira, acadêmica, teóloga, radialista, ativista social, designer de mídia virtual, articulista, compositora, pratica o voluntariado. Alguém que luta e crê na justiça social deste país, nos presenteou com a seguinte notícia, Saqueto. Desde segunda-feira, 23, a presidenta Dilma Rousseff, se encontra na cidade de Sevilha, na Espanha, convidada para um seminário sobre neoliberalismo e democracia, sobre redução de direitos sociais e direitos humanos na relação com a nova ordem mundial. Dilma abre quarta-feira, 25, ou seja, abriu ontem, o seminário Capitalismo Neoliberal, Democracia Sobrante. Também estarão presentes José Eduardo Cardoso e o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins. De acordo com o cronograma, os outros palestrantes do seminário serão Roberto Caldas, presidente da Corte Internacional de Direitos Humanos, e Baltasar Garzón, juiz e ex-juiz do Tribunal Nacional da Espanha. Termina a jovem blogueira o seguinte: Dilma foi recebida no aeroporto de Sevilha pela deputada federal Jandila Fegari, entre outros. Bom, a foto mostra as duas amiguinhas sorridentes, abraçadas de rosto colado. E agora eu termino meu comentário citando o membro da Promotoria do Rio na Operação Eficiência, que disse que o dinheiro que o Sérgio Cabral tem escondido no mundo é o quê, Saqueto? O quê? É um oceano. É um oceano a ser palmilhado, Saqueto. E nós aqui contando caraminguais nesse desemprego, Saqueto. A gente aqui vendendo um almoço para poder jantar, né? Isso aí. É isso aí, né? Tendo que trabalhar 50 anos aí para conseguir se aposentar. 49, Saqueto, você está exagerando. Desculpa, foi um pequeno exagero. José Neumann e Pinto. 3, 2, 1, em té!